Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Direito Tributário. Aula de hoje vamos falar ainda sobre competência tributária. Falaremos sobre o exercício da competência tributária. Para falarmos sobre o exercício da competência tributária, lembre-se que competência tributária é a outorga de poder concedida pela Constituição Federal aos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, para eles criarem e majorarem os tributos. Pois bem, a competência tributária se resume a isso, a criação e majoração de tributo. Agora, nós iremos estudar como que isso funciona na prática. Por isso que o tema é exercício da competência tributária. Exercício. Como que os entes irão criar realmente e majorar o tributo? Na verdade, você já sabe. Lá na nossa primeira aula, artigo 3º do CTN, nós já vimos que os tributos serão criados por meio de lei. Então, esse é o exercício da competência tributária. É a lei que vai criar, que vai majorar um tributo. Porém, a pergunta que se faz é: para ser criado um tributo, eu preciso de lei complementar ou pode ser criado por meio de lei ordinária? Via de regra, os tributos são criados e majorados por meio de lei ordinária. Então, via de regra, é a lei ordinária que vai criar, que vai majorar um tributo. Porém, existem 4 tributos que só podem ser criados e majorados por meio de lei complementar. E nós temos que saber, porque geralmente nas provas de concurso, essa é realmente a pergunta. Quais tributos que só podem ser criados por lei complementar? Vejamos então. O primeiro tributo que só pode ser criado e majorado por lei complementar é a contribuição social residual, prevista no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. O segundo tributo trata-se do empréstimo compulsório, previsto no artigo 148 da Constituição Federal. O terceiro é o imposto sobre grandes fortunas, previsto no artigo 153, inciso 7 da Constituição Federal. E o quarto e último é o imposto residual, previsto no artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. Esses 4 tributos só podem ser criados e majorados por lei complementar. Todos os demais poderão ser por meio de lei ordinária, mas esses 4 por lei complementar. Vem cá, você sabe que quando a Constituição Federal diz que o tributo só pode ser criado por lei complementar, é porque só pode realmente ser criado por lei complementar, de modo que, acompanhe comigo o raciocínio para você não errar na prova, de modo que, se a Constituição, então, determina lei complementar, sendo esse tributo criado por lei ordinária, será tida a lei ordinária como inconstitucional. Afinal, a Constituição Federal determinou que o tributo fosse criado por meio de lei complementar. Pois bem, agora, quando a Constituição Federal não determina que a matéria seja tratada por lei complementar, significa dizer, então, que a matéria poderá ser tratada por meio de lei ordinária. Mas, se porventura for tratada por meio de lei complementar, teremos algum problema? E a resposta é nenhum problema. Nenhum problema por quê? Porque nós partimos da premissa de que quem pode o mais, pode o menos. Isso significa dizer que a lei complementar, ela pode sim tratar sobre matéria que não precise ser tratada por meio de lei complementar, que poderia ter sido tratada por lei ordinária. Logo, não haverá nenhum problema, nenhuma inconstitucionalidade. O que não se admite é o contrário. Quando a lei complementar ela é necessária, aí não posso ter a matéria tratada por meio de lei ordinária. Ô Josi, mas existe hierarquia entre uma lei ordinária e uma lei complementar? Não, não existe hierarquia entre uma lei ordinária e uma lei complementar. Realmente não existe hierarquia. As duas únicas
diferenças entre uma lei ordinária e uma lei complementar são, primeiro, quanto à matéria. Realmente, a questão material é que vai diferenciar uma lei ordinária de lei complementar. Material porque a Constituição Federal escolhe as matérias que ela quer que sejam tratadas por lei complementar. Cabendo à lei ordinária, aquela matéria que a Constituição não faz menção que deva ser tratada por lei complementar. Então, primeira grande diferença é essa, material. A Constituição, ela prevê expressamente a matéria que ela quer que seja tratada por lei complementar. Ok. Segunda diferença é com relação ao quórum de aprovação. Para ser aprovada uma lei complementar, eu preciso de um quórum maior do que aquele para aprovar uma lei ordinária. Enquanto para aprovar uma lei complementar eu preciso de maioria absoluta, para ser aprovada uma lei ordinária eu preciso tão somente de uma maioria simples. Maioria absoluta, metade mais um de todos aqueles que têm que votar. Maioria simples, metade mais um dos presentes na hora da votação. Então, para aprovar uma lei ordinária, ela é muito mais fácil do que para aprovar uma lei complementar. O quórum de aprovação da lei complementar, ele é bem superior ao quórum de aprovação de uma lei ordinária. Por isso, então, que quando a Constituição Federal, ela não exige lei complementar, pode a matéria ser tratada por lei ordinária, se essa lei complementar, então, tratar sobre essa matéria, não haverá problema. Afinal, eu precisei de um quórum maior para aprovar a lei complementar, logo, quem pode o mais, pode o menos, certo? É o caso que ocorreu lá no passado com o PIS e a COFINS. Contribuições sociais previstas na Constituição Federal, em que a Constituição não exigia lei complementar para serem criadas. No entanto, no caso da lei da COFINS, nós tivemos a previsão na Lei Complementar 70 de 91. Essa lei complementar foi objeto de análise do Supremo para ser verificado se era constitucional ter sido tratada a COFINS por meio de lei complementar quando não se exigia. E o Supremo disse, não tem problema nenhum, realmente é possível uma lei complementar tratar sobre matéria que não precisasse de lei complementar, pois quem pode o mais, pode o menos. E digo mais, nesse caso em que a matéria não precisava de lei complementar, mas ainda assim foi tratada por lei complementar, lá na frente, se precisar ser alterada, pode uma lei ordinária alterar essa lei complementar sem problema algum. Também objeto de inúmeras discussões já no passado, pois quando tratada por lei complementar, muitos defendiam que então só poderia ser alterada essa matéria por outra lei complementar, em razão do quórum de aprovação. Mas o Supremo, ele disse, olha, na verdade, não era matéria para ser tratada por meio de lei complementar. Como não existe hierarquia entre uma lei complementar e uma lei ordinária, não tem problema algum a lei ordinária tratar aqui as alterações dessa lei complementar, visto que a matéria por ela tratada pode ser tratada por lei ordinária. Tanto que o exemplo que colocou, digamos assim, uma pá de cal sobre o assunto, foi justamente quando veio a COFINS, por meio da Lei Complementar 70 de 91, nós tínhamos uma isenção de COFINS para sociedades regulamentadas. Tanto que sociedades de advogados, por exemplo, estavam isentos da COFINS. Ok. Só que lá na frente, quando publicada a Lei 9.430 de 96, essa isenção foi revogada. Quando revogada essa isenção, nós, advogados, fomos até o Poder Judiciário para falar, não pode não, porque a isenção foi tratada pela Lei Complementar 70/91, logo só poderia ser revogada por outra lei complementar. Mas o Supremo disse, nada disso. Nada disso porque, como não existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar, a matéria, tanto de isenção quanto da COFINS, não precisavam de lei complementar.
foram tratadas por lei complementar, mas não precisava. Logo, uma lei ordinária, que é de igual hierarquia, poderá muito bem modificar o texto dessa lei complementar, ok? É claro que, se a matéria precisasse de lei complementar, aí sim ela só poderia ser alterada por outra lei complementar. Entendido? Pois bem, agora aqui, só para fecharmos o raciocínio, para nossas provas de concurso, então sabemos o seguinte: via de regra, os tributos serão criados por lei ordinária. Existem apenas 4 tributos que só podem ser criados por lei complementar, que são contribuição social residual, empréstimo compulsório, IGF e imposto residual. Agora, uma pergunta que não quero se calar: medida provisória. Será que medida provisória pode criar e majorar tributos? E a resposta nós iremos extrair da própria Constituição Federal. Lá no artigo 62, parágrafo 2º, nós temos que a medida provisória poderá instituir e majorar impostos. Então, medida provisória poderá instituir e majorar impostos, mas desde que obedecidos 2 requisitos previstos pela Constituição Federal. Quais sejam? O primeiro requisito é que o imposto possa ser criado por meio de lei ordinária. Então, esse é o primeiro requisito. Vem cá. Então, a pergunta é: medida provisória pode criar e majorar impostos? Resposta: Constituição Federal diz que sim, que medida provisória poderá criar e majorar, voltar para o slide, poderá criar e majorar impostos, mas desde que atendidos 2 requisitos. O primeiro, que o imposto possa ser criado por lei ordinária. Isso lhe faz sentido? Ora, o artigo 62, quando trata sobre medida provisória, ele já diz, em seu parágrafos 1º, inciso 3, que é vedado à medida provisória tratar sobre matéria reservada à lei complementar. Ora, se é vedada a medida provisória tratar sobre lei complementar, é claro que então ela não vai poder criar um imposto que só pudesse ser criado por lei complementar. Então, ok, compreende esse requisito. E o segundo requisito? O segundo requisito, ele está relacionado aos princípios da anterioridade que nós ainda iremos estudar. Acredito que até mesmo nessa aula de hoje, mas como eu preciso que você compreenda esse segundo requisito, eu irei falar o que significa, primeiramente, esses princípios da anterioridade, mas você não tem necessidade de se preocupar em anotar, porque depois eu falarei só sobre esses princípios no momento oportuno, e então eu acredito que lá naquela ocasião você pode anotar. Veja, os princípios da anterioridade estão previstos na Constituição, no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C. E nos termos desses dispositivos, nós temos o seguinte: toda vez que um tributo for instituído ou majorado, esse tributo só pode ser cobrado no próximo exercício financeiro e desde que transcorridos mais de 90 dias a contar da data da publicação da lei que instituiu ou majorou o tributo. Esses princípios vieram para evitar a surpresa ao contribuinte, uma vez que, quando criado o tributo majorado, quando diz que só pode ser cobrado no próximo exercício financeiro, significa dizer que só pode ser cobrado no ano seguinte. O exercício financeiro, ele coincide com o ano civil. Ele começa no dia 1º de janeiro e encerra-se no dia 31 de dezembro. Então, quando eu falo de ser criado hoje um tributo, 2019, ele só vai poder ser cobrado lá no próximo exercício financeiro, que é 2020. Então, por isso que nós temos que tomar esse cuidado. E, claro, além de observar o próximo exercício, eu ainda tenho que olhar para trás e verificar se já se passaram mais de 90 dias a contar da data da publicação da lei que instituiu ou majorou o tributo, certo? Pois muito bem. E como eu disse, o segundo requisito, que está no artigo 62, parágrafo 2º da Constituição, diz o seguinte: para o imposto ser exigido no próximo exercício,
em atenção ao princípio da anterioridade, é necessário que a medida provisória seja convertida em lei até o final do exercício financeiro em que ela foi editada. Vou trazer aqui para o quadro para que você compreenda esse segundo requisito. Veja, eu só posso ter a cobrança do imposto no próximo exercício se a medida provisória ela for convertida em lei até o final do exercício financeiro em que ela foi editada. Exemplo, imagine que uma medida provisória, em setembro de 2019, crie novo imposto. Essa medida provisória, ao criar novo imposto, o que acontece? Para ser cobrado esse novo imposto em 2020, o segundo requisito diz: a medida provisória deverá ser convertida em lei até o final do exercício em que ela foi editada. Como ela foi editada em 2019, então essa medida provisória vai ter que ser convertida em lei até o dia 31 de dezembro de 2019, para poder ser cobrado já em 2020. Entendeu? É o que diz o artigo 62, parágrafo 2º da Constituição. Para o imposto ser cobrado no próximo exercício, é necessário que a medida provisória seja convertida em lei até o final do exercício financeiro em que ela foi editada. Agora, a pergunta que não quer se calar: e se essa medida provisória só for convertida em lei em 2020? Se a medida provisória só for convertida em lei em 2020, aí esse tributo só poderá ser cobrado no próximo exercício, que é 2021. Então, esse é o segundo requisito. Para quem quiser anotar, o segundo requisito, então, diz: para o imposto ser exigido no próximo exercício, é necessário que a medida provisória seja convertida em lei até o final do exercício financeiro em que ela foi editada. Pois muito bem, agora o seguinte: existem 5 exceções. 5 impostos que não precisam aguardar a conversão da medida provisória em lei, que já podem ser cobrados. São eles: o imposto extraordinário guerra, e eu já te explico o motivo; o imposto sobre importação, conhecido por nós por II; o imposto sobre exportação, conhecido por IE; o IOF; e o imposto sobre produtos industrializados. Veja, os 4 primeiros, o imposto extraordinário guerra, I, IE e IOF, eles podem inclusive serem cobrados imediatamente. Já o IPI não poderá ser cobrado imediatamente. Para o IPI, nós teremos que aguardar 90 dias. Mas, por mais que eu tenha que aguardar 90 dias, ainda assim eu não preciso me preocupar em aguardar a conversão da medida provisória em lei. Considerando que uma medida provisória tem duração de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, então o que acontece? No caso do IPI, se houver essa prorrogação da medida provisória, no 91º dia eu já poderei cobrar o IPI, não precisando aguardar a conversão da medida provisória em lei. Tirando essas exceções, nós vimos que o imposto só pode ser cobrado no próximo exercício se houver a conversão da medida provisória em lei até o final do exercício em que ela foi editada. Agora a pergunta: por que esses 5 impostos não precisam aguardar a conversão da medida provisória em lei? Primeiro, quanto ao imposto extraordinário guerra. Veja, o imposto extraordinário guerra, previsto pelo artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal, ele só será criado em caso de guerra externa ou na sua iminência. Logo, se criar no imposto extraordinário guerra, é porque nós estamos no meio de uma guerra ou na iminência de uma guerra. E aí eu te pergunto, adianta criar um imposto de guerra hoje para ele ser cobrado lá no próximo exercício financeiro? É perigoso acontecer o quê? Acabar a guerra, morrer todo mundo e eu não ter cobrado ainda o imposto extraordinário guerra. Por essa razão, toda vez que for criado um tributo sobre guerra, esse tributo tem que ser cobrado imediatamente. Então, aqui justifica eu não precisar nem mesmo esperar a conversão da medida provisória em lei, eu tenho que cobrar imediatamente. Certo? Agora, e para o I, IE e IOF?
Por que também eu não preciso esperar a conversão da medida provisória em lei? Porque eles são chamados impostos regulatórios de mercado. Como eles regulam o mercado, o que acontece? Também devem ser cobrados imediatamente. Veja o caso do imposto sobre importação para você compreender sobre regular mercado. O imposto sobre importação, ele incide na importação e ele vai ter as alíquotas variáveis de acordo com a necessidade do produto ser importado. Se estamos passando por um período em que eu preciso importar determinado produto ao Brasil, porque aqui não tem, a tendência é que as alíquotas do imposto de importação sejam reduzidas. Afinal, eu quero estimular a importação daquele produto. Por outro lado, se eu tenho que impedir a entrada de algum produto no Brasil, tendo em vista que pode quebrar a indústria automobilística nacional, um exemplo, aí o que eu faço? Eu vou majorar as alíquotas do imposto sobre importação do veículo importado. Então, aqui eu consigo regular o mercado. E eu dei o exemplo justamente do imposto de importação sobre veículos importados, porque foi o que aconteceu lá no passado, quando o Collor tinha assumido o nosso governo e chamado de carroças nossos carros. Naquela ocasião, ele tinha reduzido as alíquotas do imposto de importação para estimular que todos importassem carros. Só que os empresários da indústria automobilística nacional chegaram para ele e falaram: Collor, por tudo que é mais sagrado, você dê um jeito nisso, senão você vai quebrar a indústria automobilística nacional. Então, ele teve que majorar as alíquotas do imposto de importação. Para você ter ideia, tivemos uma época em que essas alíquotas chegaram a um patamar de 250%. Já pensou você importar um carro e ter que pagar 250% de imposto de importação sobre o valor do seu veículo? Isso era para impedir a quebra da indústria automobilística nacional. E aí eu te falo, adiantaria, digamos, em fevereiro do ano, ser majorada a alíquota do imposto de importação para ser cobrado só no próximo exercício ou ainda ter que esperar a conversão da medida provisória em lei? Aí que poderia quebrar de vez a indústria automobilística. Então, os impostos regulatórios de mercado, eles também devem ser cobrados imediatamente. Não dá tempo de esperar o próximo exercício, não dá tempo de esperar 90 dias, não dá tempo de esperar a conversão da medida provisória em lei. Eles devem ser cobrados imediatamente. E quanto ao IPI, que eu também sei que é regulatório de mercado. O IPI, ele também é regulatório de mercado, você tem toda a razão. Porém, hoje, talvez por ele ser o segundo maior imposto federal em termos de arrecadação, perdendo tão somente para o imposto de renda, o IPI ele tem que aguardar 90 dias para ser cobrado. Aí entra no que eu te falei. Por mais que tenha que aguardar 90 dias, ele não precisa esperar a conversão da medida provisória em lei. Sendo 90 dias transcorridos, já poderá ser cobrado. Ok? E só para fecharmos, não sei se você percebeu, mas a Constituição Federal, ao referir-se à possibilidade de medida provisória, criar, majorar tributo, ela fala o seguinte: a medida provisória poderá criar e majorar, veja, impostos. Então, a medida provisória, de acordo com a Constituição, só vai poder criar uma das 5 espécies tributárias. E quanto às demais espécies? Será que a medida provisória também poderá tratar a respeito? Quem nos responde é o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo diz que a medida provisória poderá criar e majorar qualquer espécie tributária, desde que, é claro, atendido aos 2 requisitos, quais sejam: que o tributo possa ser criado por lei ordinária e que, para ser cobrado no próximo exercício, a medida provisória seja convertida em lei até o final do exercício financeiro em que ela foi editada. Então, para o Supremo, e vou ser bem franca, é o que mais nós temos hoje, medida provisória tratando sobre outras espécies tributárias do que propriamente sobre imposto. Então, o Supremo diz: não tem problema. Por mais que a Constituição diga que a medida provisória poderá criar e majorar um imposto, ela poderá criar e majorar qualquer outra espécie tributária, desde que, é claro, atendido aos 2 requisitos: que o tributo possa ser criado por lei ordinária e que, para ser cobrado no próximo exercício, tenha sido convertida a medida provisória em lei até o final do exercício em que ela foi editada. Certo? Fechamos aqui, então,
o primeiro tema da aula de hoje, o exercício da competência tributária. Vimos que os tributos são criados por meio de lei, via de regra, lei ordinária. Só 4 que precisam de lei complementar são contribuição social residual, empréstimo compulsório, IGF e imposto residual. E ainda, a medida provisória também poderá criar e majorar tributos. Agora, avançamos com a nossa matéria e vamos estudar sobre os limites da competência tributária, ou como preferir, de acordo com o que está na nossa Constituição Federal, limites ao poder de tributar. Esse é o próximo tópico da aula de hoje, limites ao poder de tributar. Ora, para falarmos sobre mais um tema novo, vamos buscar, sim, a nossa sequência. Você vai perceber que até o final do curso, essa sequência estará totalmente formada e melhor, dentro da sua cabeça. O que nós temos aqui? Vamos lá. A Constituição Federal outorga poderes aos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios para eles criarem e majorarem os tributos. Logo, é a competência tributária que é, na verdade, esse poder de tributar. Pois bem, ocorre que o ente federativo que ganhou poder para tributar, ele ganhou esse poder, mas esse poder não é absoluto. Deverá respeitar alguns limites. Quais são esses limites? Eles são classificados de 2 formas. A primeira, são chamados os limites gerais. Limites gerais, por quê? Porque seria o respeito a toda a nossa Constituição Federal, e inclusive a DCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, quando criado um tributo, óbvio que o primeiro limite que deve ser observado é justamente a própria Constituição Federal. Não tem como ser criado um tributo sem observar a nossa Constituição Federal. Então, esse é o primeiro limite a ser observado, denominado de limite geral, a observância a toda a nossa Constituição Federal, inclusive a DCT. Quanto aos segundos limites, né, a classificação, são chamados de limites específicos. Então, a segunda classificação denomina de limites específicos. E o que isso significa dizer? Que é o respeito a artigos em específico. Quais artigos em específico? São eles, anote por favor. Artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal e artigo 150 a 152 da nossa Constituição. Esses são os limites específicos que deverão ser respeitados pelos entes federativos ao criarem um tributo. E o que eu tenho nesses artigos? Vamos lá. Nós temos os princípios e imunidades tributárias. Então, princípios e imunidades tributárias. Esses são os chamados limites específicos. Quando criado, majorado um tributo, deverão sim ser observados os princípios do nosso ordenamento jurídico tributário e as imunidades tributárias. Nós iremos começar a análise, primeiramente, quanto aos princípios. Então, eu lhes convido para nosso segundo bloco, mergulharmos sobre os princípios, que nós temos que saber que sim, em diversas provas de concurso, são cobrados. Em especial, nas bancas do Sebrasp, FCC, que cobra muito sobre princípios, Banca Vunesp também cobra muito, Banca Consulplan tem cobrado muito sobre princípios. Claro que as outras também têm cobrado, mas eu tenho falado mais sobre as principais, já lhe adiantando, né? Quando sair o edital do concurso que você está se preparando, pode encaminhar um e-mail para mim, perguntando qual é o ponto que você deve principalmente ter a atenção e se aquela banca é mais jurisprudencialista
ou mais literalidade de lei. A banca da FCC, por exemplo, ela é uma banca mais literalidade. Porém, em alguns pontos, ela já tem se valido mais da jurisprudência. Então, esse tipo de informação você tem que saber. Logo, pode me mandar um e-mail que eu ajudo você a interpretar o seu edital e se dedicar com mais tempo aos temas mais cobrados pela banca. Certo? Então, vamos lá para o nosso segundo bloco, vamos estudar sobre princípios.